para mim, os ventos favoráveis não vieram. Não vieram. E eu aprendi algumas coisas de como quebrar ventos contrários. Sabe, tem uma passagem em Atos 27, que diz o seguinte, está aqui, ó. Isso aqui é apóstolo Paulo. Normalmente eu não vou usar versículos bíblicos numa palestra empresarial, mas eu pensei que esse aqui era tão importante. E apóstolo Paulo, ele estava tentando avançar o que ele estava fazendo, e ele encontrou ventos contrários. E olha o que ele fez. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tem 3 coisas que eu acho que são importantes quando você está passando por ventos contrários. A primeira coisa que é crítica é perseverança, tá? Perseverança, vê se está ali na tela. Perseverança é a primeira coisa que você tem que ter, porque nada acontece de noite para o dia. Algumas pessoas que olham de repente para mim e pensam, caramba, olha, de noite para o dia, ele tem 1.700 alunos em 5 escolas, ele tem uma editora, ele tem, semana passada na nossa igreja, 3.600 pessoas vieram para os nossos cultos, nós temos 17 cultos durante o final de semana em 6 prédios diferentes, e as pessoas pensam assim, puxa, de noite para o dia. Sim, de noite para o dia aconteceu, mas levou 15 anos para isso acontecer de noite para o dia, porque perseverança é a primeira coisa que tem que ter. Se você quer atravessar ventos contrários, você vai ter que ter a capacidade de sustentar momentos difíceis. Você vai ter que ter essa capacidade de atravessar tempos difíceis. Se você é o tipo de pessoa que desiste fácil, então faça concurso e trabalhe para o governo. Tá? Porque ali você não vai ter torração de cabeça, mas se você quer ser empresário, você vai ter muitas oportunidades. E eu tive muitas vezes, eu tive tentações para eu largar o que Deus estava me chamando para fazer. Eu tinha certeza absoluta. Plantaram uma igreja que levanta líderes, que planta uma igreja, certeza absoluta. E aí, toda vez que tinha um problema, um abençoado lá nos Estados Unidos me oferecia um emprego. E eu era bom lá nos Estados Unidos, eu era diretor financeiro de igrejas e de mega igreja assim acima de 10.000 pessoas, e são difíceis encontrar pessoas que conseguem gerenciar uma igreja acima de 10.000. Ainda estou tentando gerenciar a nossa para ser desse tamanho, não é ainda desse tamanho, mas lá nos Estados Unidos eu fazia isso durante o tempo. Então pessoas constantemente, vem para cá, você pode morar em Memphis, morar nos Estados Unidos, morar aqui, o tempo todo, e eu dizendo não o tempo todo. Aí alguém entrava na nossa casa, roubava a gente com arma na cabeça, o pessoal ouvia isso, Fela, você não precisa estar lá no Rio, é perigoso, você tem família, vem para cá para os Estados Unidos. Aí depois a minha esposa leva paulada na cabeça, Fela, o que você está fazendo? Vem cá, o tratamento para sua esposa vai ser muito melhor aqui nos Estados Unidos, que não era, na verdade era melhor aqui no Brasil, só um parênteses aí para vocês. Mas um monte de tentações, mas perseverança é a primeira coisa. Não desista facilmente. Se você está abrindo, se você tem certeza que o seu chamado é ser empresário, então não desista. Mas a segunda coisa é da mesma importância. Às vezes você não desiste do destino, mas você tem que achar rotas diferentes. Aquele versículo que a gente leu diz que eles foram num outro caminho para o mesmo destino porque tinham ventos contrários. Então se você for empresário, você tem que ser aquela pessoa que cutuca daqui, cutuca dali, que vai ver isso aqui, ver aquilo. Quando a gente abriu essa escola, a primeira escola, foi a escola mais difícil. Que agora já abrimos 5, mas essa foi a mais difícil. Sabe por quê? Porque os fiscais que falaram assim, não, você não pode abrir a escola nesse terreno. Apesar da gente ter a consulta prévia que disse que a gente podia, eles falaram não pode.
Eu falei, puxa, eu investi 500 mil reais aqui, e eu investi porque eu tenho um documento da prefeitura dizendo que pode. Ela falou, não, mas não pode. Por quê? Porque tem igreja ali, não pode ter mistura de isso em igreja. Eu falei, mas e a escola britânica dentro daqui? E São Bento? E Santo Inácio? Aí eu dei uma lista de 20 escolas que estavam junto com igrejas. Aí falaram assim, não, isso é antiga. Aí eu falei assim, eu comecei uma 5 anos atrás, e uma outra. Aí tive que argumentar. Depois falaram assim, não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter cerca, tem que ter isso. Assim, nos fizeram gastar 150 mil reais a mais. E aí eu descobri que a chefe dos inspetores, o marido dela tinha uma escola 800 metros daqui na mesma rua. Então, às vezes... Então, o que eu fiz? Eu tive que achar outros caminhos. Eu tive que ir até o governador, falar com o secretário, trazer... porque se você... Perseverança, sim, é a primeira coisa, mas perseverança não significa ir no mesmo caminho toda vez. Às vezes, você tem que achar outros caminhos para chegar no mesmo destino. Às vezes, você tem que falar com outras pessoas. Quando a Renê e eu, nós fomos viajar para a África, e a Renê tinha que ter tido uma vacina de febre amarela. E aí, para isso, ela precisou fazer essa vacina 10 dias antes. Aí uma série de coisas. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ligar para todos os médicos que eu sabia. Eu tinha 5 médicos fazendo a mesma coisa. E eles ficaram irritados uns com os outros. Mas era o jeito, porque tinha que ter 5 maneiras paralelas para a gente conseguir. Finalmente, a gente adiou um dia, mas nós conseguimos ir. Por quê? Porque perseverança não significa que você persevera no mesmo caminho. Perseverança é para o destino, mas você tem que ir achando outros caminhos. Cavar um buraco, passar por cima, derrubar, fazer uma ponte, cavar um túnel, mas você vai chegar lá e você precisa saber isso. A terceira coisa que você faz para quebrar ventos ao contrário é a questão de experiência. Sabe, experiência tem 2 tipos. Positiva e negativa, né? Então você precisa saber valorizar experiência negativa. Muita gente joga fora experiência negativa ou desconsidera, mas na minha experiência, eu tenho muito mais experiência negativa do que positiva, né? Então eu aprendi a não fazer o mesmo erro 2 vezes. E eu fico incrivelmente surpreso como eu vejo empresários cometendo os mesmos erros vez após vez. Então, se você simplesmente aprender uma coisa de hoje, é isso aqui, ó, que errar não é um problema. Errar da mesma forma 2 vezes né? Então, errar... E na sua equipe, se você... É uma coisa importante também. Na minha equipe, a gente tem perto de 300 empregados, 300 pessoas. Não conheço nem o nome deles. Quando eu vou para uma escola, eles não sabem quem eu sou. Eu tento estacionar, eles falam, não pode estacionar ali. Eu ignoro eles, estaciono mesmo assim. Mas... eles... eu não conheço quem eles são, mas a cultura... Cuidado, quando você tiver vários empregados, de não gerar uma cultura de punir um erro. Não puna um erro. Puna um erro de um desvio de caráter. Puna preguiça ou mentira, essas coisas. Mas um erro você não precisa punir. Porque um erro é um momento de grande aprendizado. Agora, se errar 2 vezes, eu falo isso para a nossa equipe o tempo todo. Puxa, eu fiz isso, acabei, estraguei, deixei, o que eu fiz fez com que essa televisão de 55 polegadas queimasse, vai custar isso. Eu falei, olha, fica tranquilo, só não faça de novo. Se você fizer de novo, eu vou achar outra pessoa para deixar ela ter uma oportunidade de fazer isso de novo em vez de você, né? Então, não cria uma cultura onde errar não é um problema. Errar 2 vezes é um problema. Então, vamos falar sobre...